Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Futebol News, sou Abimael Paiva. E antes de iniciar o vídeo, eu peço que vocês curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam, deixem seu comentário que vai me ajudar muito no meu trabalho, ok? Pessoal, como vocês bem sabem, o canal começou recentemente, né? E já estou fazendo hoje meu vídeo com a sensação mais chata que existe na face da Terra, a sensação mais triste que existe na face da Terra. Uma coisa que eu não sei nem explicar, cara. Que quando eu era criança eu vi o Clube de Regatas Vasco da Gama vencendo partidas, ganhando jogos importantes, ganhando títulos, goleando o Flamengo. E hoje a realidade mudou. Hoje o Vasco não consegue ganhar mais nada, não consegue ganhar uma partida que se quer. E hoje ele é goleado pelo maior rival, que é o Flamengo. Hoje no Maracanã o Flamengo ganhou do Vasco de 6-1. Eu estou sendo bem sincero com vocês. Eu nunca imaginei na minha vida que o Vasco seria goleado, que um dia eu iria olhar com meus olhos o Vasco sendo goleado pelo seu maior rival pelo placar de 6-1. 6-1 é o placar que o Flamengo, maior goleada do Flamengo em cima do Vasco. Só que no clássico em si o Vasco continua com um recorde de 7-0. Ganhou de 7-0 do Flamengo, a maior goleada desse jogo. Mas iniciamos o mês de junho da pior forma possível. Primeiro jogo desse mês de junho, né, de 2024. O Vasco não criou nada, começou se defendendo. Na primeira oportunidade que teve, fez 1-0. Poderia aumentar a diferença, só que o Verratti acabou furando no que seria o segundo gol do Vasco, se não me engano, o cruzamento do Pumita. Aliás, o Verratti é um dos únicos jogadores desse elenco que se livra de qualquer reclamação, né? Que está isento de qualquer responsabilidade pelo mau resultado do time, porque é um jogador, hoje mesmo, a bola sobrou para ele e meteu um golaço, não foi um gol, foi um golaço. Um chutaço de primeira linha, que a bola sobrou para ele chutou no gol. E não tem muito o que falar, galera. Não tem muito o que falar. O Vasco estava apático. Um time, olha, pra ser sincero com vocês, um time que não tem um camisa 5 não serve pra nada, cara. O Payet é um excelente jogador, mas ele é um excelente jogador com a bola no pé. Me critiquem quem quiser criticar, mas é a verdade. Payet, sem a bola no pé, ele é um jogador comum, cara. Um jogador comum. Payet não sabe marcar. O Payet não tem aquele cacuete para ajudar na defesa. No segundo gol a gente percebe que ele ficou olhando o Cebolinha, ele e o Piton. Ficaram olhando o Cebolinha cruzar a bola no peito do Pedro. E a virada do Flamengo veio. Então é uma sensação muito chata, muito angustiante. Porque isso não é de agora. Isso não é de agora, essa goleada do Flamengo. Quem se lembra, ano passado foi 4-1. Ao meu ver, o Flamengo tirou o pé no segundo tempo, entendeu? É uma situação chata no que o Clube de Regatas Vasco da Gama se encontra. A torcida não merece isso, a torcida não merece passar por essa situação complicada. E se não fosse a grandeza dessa torcida, eu acredito que o Vasco já teria fechado as portas, ou então já estava praticamente falido, já tinha acabado, não sei. Alguma coisa de muito pior já teria acontecido. Percebemos que o meio-campo do Vasco com Galdames, Sforza e Payet não funciona. Não funciona de jeito nenhum. O Vasco precisa urgentemente contratar um camisa 5, estilo ali Cuejá. Porque eu falo ele tem uma tatuagem do Flamengo, não importa, ele é profissional. Contratou, tem que jogar e pronto. É um jogador que eu admiro, joga muito, marca muito. Então, o Vasco precisa urgente de um jogador estilo Cuejá. Hoje seria um jogo importante para testar o Medel. Para botar ele no jogo. Ele tá fora dos planos do Vasco. Cara, negocia depois, mas hoje ele devia estar nesse jogo, cara. Entendeu? Hoje ele devia estar nesse jogo. Seu João Vitor foi expulso. Culpa do João Vitor? Ao meu ver, não. João Vitor tá com uma zaga burra ao lado. Contra o Fortaleza, ele deu mancada, tomou um amarelo por culpa do seu Maicon. Hoje foi expulso por causa do Léo Pelé.
deu um passe na fogueira, ele tentou chegar na bola, não conseguiu, acertou a perna do jogador do Flamengo. Então, o time está vacilando muito, o treinador já chegou todo errado, eu não sei o que foi com o David ali, não sei se foi o opcional dele, que ele não gostou do futebol do David, ou se é algo para não bater metas, né, do David não bater metas e o Vasco não contratá-lo automaticamente no final do ano. Eu não sei o que está acontecendo dessa decisão, nada foi explicado ainda, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, nada foi explicado. Mas porém, pessoal, um time que nem o Flamengo, com a qualidade técnica que tem o Flamengo, que é muito grande para mim, como eu nunca vou, eu sempre falo isso, não vou ser hipócrita aqui, nunca vou ser clubista aqui com vocês. Para mim o Flamengo é um dos melhores, ou se não o melhor elenco do país. Então, um time que nem o Flamengo, que joga que nem o Flamengo, o Vasco não pode entrar desse jeito, cara. Um time apático. O Sforza não sabia sair jogando com a bola, pelo amor de Deus, cara. Apertou, não deu? Dá um chutão. Seu Maicon tentou dar uma firulinha ali dentro da área, tomando um gol de empate. Piton e Payet ficou olhando Cebolinha cruzar a bola no peito do Pedro. No terceiro gol a gente viu Davi Luiz sozinho dentro da área, cara, num escanteio. Seu Sforza e seu Galdames olhando ele pegou de primeira e marcou o gol. Tem gente culpando o Léo Jardim, beleza. Ao meu ver, o Léo Jardim não tem culpa nenhuma, cara. Culpa são dos marca-fofo que tem no Vasco. Olha o que a Arrascaeta fez no Léo, cara. Saiu levando tranquilo, como se fosse uma criança. Um adulto levando a bola em frente de uma criança. Então, o Vasco precisa urgentemente contratar pessoas que possam agregar nesse time. Vamos supor, se o Vasco tem 2 milhões para investir mensalmente em um jogador, por que não trazer 4 a 500 mil? 4 para ser titular. Ah, mas o Felipe Coutinho é isso. Coutinho sozinho, pessoal, não vai resolver o problema do Vasco. Felipe Coutinho sozinho, ele não vai resolver o problema do Vasco. É um bom reforço, é um excelente reforço, um jogadoraço, joga muito. Pode oferecer muito ao Vasco, mas ele sozinho, ele não vai resolver. Ele não vai resolver. Então, pessoal, é triste ver o Vasco nessa situação, é complicado. Não sei nem o que descrever aqui, pessoal, não sei nem o que falar. Um time apático mesmo, a zaga, Maicon horrível, cara, horrível. Léo nem se fala. O João Vitor eu vou isentar de culpa dessa vez, mesmo ele tendo sido expulso. Mas não foi culpa dele, foi culpa do Léo. Ele tentou salvar uma bola, só que ele não chegou a tempo. Payet se escondendo do jogo o tempo todo, meu irmão. Time ridículo. Eu não vou ficar explicando muito aqui, falando muito, até porque não tem o que explicar. Não tenho o que explicar. Agora só um aviso. Iniciamos o mês de junho, mês de junho, da pior maneira possível, tomando uma goleada em um clássico. E vamos encerrar o mês de junho jogando um clássico também, que é contra o Botafogo. Vou falar aqui, os próximos jogos do Vasco nesse mês de junho. Palmeiras e Vasco, fora. Vasco e Cruzeiro, em São Januário. Esse tem a obrigação de ganhar. Ah, é porque o Cruzeiro tem que ganhar? Não, porque está jogando em casa. É obrigação ganhar. Juventude e Vasco, fora de casa. Vasco e São Paulo, repito, obrigação ganhar. Ah, é porque é o São Paulo tem mais time, não sei o que e tal. Não interessa, está jogando em São Januário. Tem que dar o jeito deles, tem que ganhar esse jogo. Bahia e Vasco fora de casa. E encerra o mês de junho, outro clássico. Iniciamos com o clássico, perdemos 6-1 e vamos encerrar com o clássico. Vasco e Botafogo, dia 29 de junho. Então essa é a tabela do mês de junho do Vasco. Jogos importantíssimos aí, 6 jogos. O Vasco atualmente se encontra na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro com 6 pontos. Abaixo dele tem o Juventude, Fluminense, Juventude com 6 pontos, Fluminense com 6 pontos, Criciúma com 5 pontos, Corinthians com 5 pontos, Atlético Goianiense com 4, Vitória com 1 e o Cuiabá com nenhum ponto. Só que tem uma observação a ser feita. O Vasco tem 6 pontos com 7 jogos. O Juventude tem 6 pontos com 5 jogos, 2 jogos a menos. O Fluminense tem 6 pontos com 7 jogos, mesma quantidade de jogos que o Vasco. O Criciúma tem 5 pontos, mas com 3 jogos a menos.
O Corinthians tem 5 pontos com 7 jogos. O Atlético Goianiense tem 4 pontos com 6 jogos, ou seja, um jogo a menos. O Vitória tem 1 ponto com 6 jogos, um jogo a menos. E o Cuiabá tem 0 pontos. 0 pontos com 5 jogos, 2 rodadas a menos. Então é essa a realidade do Vasco. Essa janela, quando abrir, o Vasco tem que contratar jogadores para ser titular. Jogadores titulares, o nível de ser titular. Porque se for para completar banco, não funciona. Não funciona. E mais uma vez eu falo, se o Felipe Coutinho se vier sozinho nessa janela, não vai resolver o problema do Vasco. Essa é a realidade. Felipe Coutinho sozinho, com esse time que nós temos hoje, não resolve o problema do Vasco. O Vasco tem que se reforçar da zaga, principalmente um camisa 5, um volante ali, que fique na frente da zaga, para dar proteção. Hoje, o seu Piton e o seu Pumita decepcionaram mais uma vez. E também não tinha apoio, né? Não adianta jogar 3-5-2 com os 2 alas e quando o ala sobe, não tem quem dá apoio na defesa. Paê de um lado, Ryan do outro, com a bola no pé é excelente, mas sem a bola no pé, não dá. Essa é a realidade. E a bola para frente, né, pessoal? Uma goleada aí dói muito, muito complicado mesmo. Perder desse placar para o maior rival. Mas é isso aí. Seguir em diante, tem muita rodada do Campeonato Brasileiro ainda pela frente. Se Deus quiser terminar ali o campeonato pelo menos em 12º, estou sendo otimista, não estou sendo pessimista, que com esse time aqui 12º é título, com esse time que a gente tem hoje. Mas é isso aí, espero que vocês gostem, dê um like no vídeo aí, compartilhe esse vídeo, desculpa o clima meio tenso aqui, um clima meio morto, mas esse é o clima que eu estou para apresentar o vídeo hoje, ok? Mas totalmente sem clubismo, dando minha opinião aqui, parabéns ao clube vencedor aí. E ao Vasco resta se reestruturar para poder futuramente ganhar títulos, ganhar jogos importantes e fazer com que a torcida realmente sinta prazer de torcer para esse clube. Não que o Vascaíno não sinta prazer, não é isso, mas que traga alegrias de verdade, que há muito tempo a torcida do Vasco não sabe o que é isso. Boa noite, fiquem com Deus.